Mateus 25 é a parábola das 10 virgens. Eu já preguei essa palavra aqui na igreja algumas vezes, já preguei em outras igrejas, porque essa palavra foi uma palavra que o Senhor me deu em 2013, quando nós morávamos no Chile, e o Senhor me disse para estar pregando essa palavra. Desde então eu tenho obedecido. E essa semana eu estive pensando quantos acontecimentos nós temos visto no mundo. Tantos sinais proféticos se cumprindo. Nós não temos a menor dúvida, todos nós que somos do altar, que somos líderes religiosos, conhecemos as Escrituras e sabemos que o tempo do Senhor é chegado. Nós estamos vivendo as portas, os últimos dias, e a promessa da volta do nosso Senhor é real. E falando sobre Mateus 25... Mateus 25 é uma parábola que conta a história das bodas do Cordeiro. Mas, na verdade, Mateus capítulo 25 é um panorama que Jesus deixou para que nós hoje pudéssemos entender como estaria a igreja nos dias que antecederiam a sua volta. É um panorama profético de como estaria a sua igreja. Só que eu resolvi não entrar em Mateus 25 sem falar um pouquinho de Mateus 24. Porque em Mateus 24, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem assim, no versículo 1. Mestre, diz-nos como será nesse tempo, como serão os últimos dias? E aí Jesus começa a dizer para eles como estaria a terra nesses dias. Então Mateus 24 é quando Jesus fala sobre as guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguições, o aumento da iniquidade. E ele começa a explicar para os discípulos o que estaria acontecendo na terra e com a humanidade. Já em Mateus 25, o Senhor fala o que estaria acontecendo na igreja, no seu corpo, na sua noiva. E aí, antes de entrar em Mateus 25, eu fiquei pensando assim, deixa eu fazer uma pesquisa e atualizar um pouquinho a igreja sobre Mateus 24. Por quê? Porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo, amém? Amém. Diga para o seu irmão, você é a luz do mundo? Você é sal da terra? Se não estiver iluminando, se não estiver salgando, tem que iluminar e tem que salgar. Nós somos os acordados, as acordadas. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os proféticos, aqueles que conhecem a palavra, que temos o entendimento espiritual, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá discernimento. Nós temos discernimento para discernir entre o bem e o mal, para discernir os dias que nós estamos vivendo. Então eu entrei aqui na internet, eu disse assim, deixa eu fazer aqui uma pesquisa, deixa eu fazer umas perguntas aqui para a maior tecnologia que está sendo usada nos nossos dias de hoje. Então eu fui lá no ChatGPT, porque lá no ChatGPT as pessoas fazem muitas perguntas, e eu queria saber o que ele entende sobre os dias de hoje. E eu então pedi para ele fazer uma análise dos últimos 100 anos, dos últimos 50 anos e da última década, acerca de algumas coisas. E eu queria, antes de entrar em Mateus 25, explicar isso aqui para vocês. Eu pedi para ele me fazer uma análise dos eventos que nós temos vivido, porque embora Jesus deixasse isso escrito para que hoje nós pudéssemos ver, muitas coisas acontecem e nos passam desapercebidas. E olha o que ele disse. A análise dos eventos, eu vou estar lendo um pouquinho para que vocês possam entender melhor. A análise dos eventos ao longo dos últimos 100 anos, especialmente nas últimas 5 décadas e na última década, sugere um aumento na frequência e intensidade dos desastres naturais e crises humanas que podem ser vistos como sinais mencionados em Mateus 24. Porque eu perguntei qual é a diferença, ou qual é a semelhança, entre os acontecimentos que nós estamos vivendo hoje e o capítulo 24 de Mateus.
O aumento dos conflitos, desastres naturais, epidemias e insegurança alimentar são frequentemente interpretados por muitos como evidências de que estamos nos aproximando do cumprimento das profecias de Jesus. Olha o que ele coloca aqui agora. No entanto, é importante observar que a interpretação desses sinais é subjetiva e depende da perspectiva religiosa e teológica de cada um, ou seja, depende da fé de cada um. Até aí tudo bem, porque a nossa fé está firmada na palavra de Deus. Enquanto alguns veem esses acontecimentos como um claro cumprimento das profecias bíblicas, outros argumentam que tais eventos sempre ocorreram ao longo da história humana. E o que mudou foi a nossa capacidade de monitorá-los e a cobertura da mídia. Olha só o que ele está dizendo aqui. Que alguns interpretam da seguinte forma: esses eventos aumentaram, mas é porque agora nós temos tecnologia para detectar melhor. Nós temos tecnologia para medir melhor, para saber quando acontece, como acontece, quantas vezes acontece, qual é a intensidade dos eventos. Por isso que eles aumentaram. Esse é o argumento de alguns para explicar por que esses eventos agora estão se intensificando. Para muitos, os eventos recentes indicam que estamos vivendo tempos proféticos. Mas como Jesus afirmou em Mateus 24:36, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Portanto, embora os sinais possam sugerir proximidade, a exatidão do momento permanece desconhecida. E aí eu respondi para o ChatGPT. O momento exato não sabemos, é verdade. Isso ninguém pode dizer. Se alguém te disser que sabe, o dia e a hora é um falso profeta. Mas o fato dos acontecimentos estarem presentes, quer seja por maior tecnologia, se percepção ou qualquer outro motivo, não exime o fato de que eles estão maiores e mais frequentes para a humanidade. Grave isso. Eu falei para ele gravar, porque o ChatGPT também aprende. A profecia já sabia que haveriam essas coisas, pois Jesus disse que nos últimos dias a ciência multiplicaria. Não foi assim? Então dizer para mim assim, mas agora a gente percebe mais, porque tem uma tecnologia que capta melhor. Sim, Jesus já sabia que haveria isso. E ele disse que nos últimos dias a ciência aumentaria. Então ele contava com isso. E aí ele me respondeu: você está absolutamente certa em destacar que, independentemente das causas, seja o avanço da tecnologia, o aumento da população ou a percepção mais aguçada, os acontecimentos descritos em Mateus 24 são uma realidade palpável e cada vez mais evidente na experiência humana. A profecia, conforme descrita por Jesus, leva em conta, sim, o aumento da ciência e do conhecimento, conforme mencionado em Daniel 12:4, onde se diz que a ciência se multiplicará. Isso sugere que nos últimos tempos haveria um crescimento exponencial do conhecimento humano, permitindo-nos observar e registrar eventos com mais precisão. Isso não diminui a importância dos sinais, mas, ao contrário, pode até reforçar a ideia de que estamos vivendo tempos em que esses sinais estão mais visíveis para a humanidade como um todo. Esse crescimento da ciência e da tecnologia previsto nas Escrituras possibilitou que o mundo estivesse mais conectado e informado sobre desastres, guerras, pandemias e outros fenômenos em tempo real. Isso também significa que as pessoas em todo o mundo estão mais conscientes desses acontecimentos, o que pode ser visto como um cumprimento profético de que esses sinais seriam cada vez mais evidentes nos últimos dias. A percepção de que os eventos estão mais frequentes e intensos, somada ao aumento do conhecimento, poderia ser interpretada como um alinhamento com o que foi previsto. Portanto, é importante, como você mencionou, reconhecer que os sinais estão presentes e, para muitos, isso serve como um alerta para o cumprimento das profecias bíblicas. Então, eu não sei se você conseguiu entender muito bem o que isso aqui significa.
nós realmente estamos vendo diante dos nossos olhos, na televisão, no teu telefone, no teu telemóvel, no seu tablet, no seu computador, no jornal, na revista, onde você tem informação, nas conversas. Nós temos visto os sinais proféticos de Mateus 24 se cumprindo diante de nós e se alinhando com aquilo que Jesus disse que aconteceria nos últimos dias. Nós somos essa geração, a geração que está vendo, que está ouvindo, a geração que precisa estar acordada, porque nós também somos os atalaias de Deus, nós somos a carta viva, nós somos aqueles que entendemos o que está acontecendo e levamos essa mensagem adiante e transmitimos essa mensagem dizendo, olha, Jesus Cristo está voltando e esse é o tempo do arrependimento, esse é tempo para a salvação. Mas eu não me contive só com essa informação. Então eu perguntei para o ChatGPT assim, olha, agora eu quero saber, porque isso aqui é estatística, eu quero saber quais são os acontecimentos que antes nós não víamos, que antes não existia, mas são coisas do nosso tempo moderno. Ou talvez eles existiam, mas eles não existiam da forma como existe hoje. E aí eu quero deixar aqui para vocês 8 ou 9 deles, para que você pense, para que o Espírito Santo de Deus, somando as informações reais, atualizadas do nosso tempo, junto com a palavra de Deus, possa criar no seu coração esse alerta, essa urgência, essa iminência da volta de Cristo que nós estamos vivendo. Diz assim, olha, mudanças climáticas, que a gente já sabe, né? A gente vê isso o tempo todo na televisão, e aquecimento global. O aquecimento global é um fenômeno recente em termos de escala e impacto. As mudanças climáticas estão causando aumento das temperaturas médias globais, elevação do nível do mar, derretimento de geleiras e uma maior frequência de eventos climáticos extremos, como secas, inundações e furacões. Embora o clima da Terra tenha mudado naturalmente ao longo de milhões de anos, o ritmo acelerado das mudanças climáticas nos últimos 150 anos é sem precedentes e está fortemente ligado às atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Segundo, pandemias globais em escala sem precedentes. Pandemias como o Covid-19 se espalharam com uma rapidez e alcance que não eram possíveis antes da era moderna, devido à globalização e ao transporte aéreo internacional. Embora epidemias sempre tenham existido, a globalização e a densidade populacional tornam as disseminações de doenças infecciosas muito mais rápida e em uma escala global. A capacidade de uma doença se espalhar em questão de semanas para todos os continentes é um fenômeno novo. Terceiro, eventos climáticos extremos aumentados. Aumento na frequência e intensidade dos furacões, tufões, ciclones, incêndios florestais e ondas de calor. Embora tais eventos sempre tenham ocorrido, há um consenso científico de que as mudanças climáticas estão aumentando sua frequência e intensidade. Incêndios florestais de grandes proporções, como os que ocorreram na Austrália em 2019 e 2020 e nos Estados Unidos nos últimos anos, estão se tornando mais comum. 4. Desastres tecnológicos e industriais. Acidentes industriais catastróficos, vazamentos de radiação, colapsos financeiros globais e crimes cibernéticos em larga escala. Com a industrialização e a tecnologia moderna, novos tipos de desastres surgiram, como o desastre nuclear de Chernobyl, em 1986, o vazamento de petróleo da Deepwater Horizon, em 2010, e ataques cibernéticos que afetam milhões de pessoas e infraestruturas críticas. Nós hoje dependemos completamente da internet. Quinto, degradação ambiental em escala global. A destruição de ecossistemas como a Amazônia, os recifes de corais, perda de biodiversidade, poluição plástica nos oceanos e o esgotamento de recursos naturais. O impacto ambiental da atividade humana nunca foi tão intenso ou em uma escala tão global. A extinção de espécies, por exemplo, está ocorrendo em um ritmo dezenas a centenas de vezes mais rápido do que a taxa natural. 6.
Crises migratórias massivas. Isso tudo está acontecendo no mundo ao mesmo tempo, tá bom? Deslocamento em massa de populações devido a guerras, mudanças climáticas, desastres ambientais e crises econômicas. Embora migrações sempre tenham existido, a escala atual e as causas diversas, incluindo desastres naturais e mudanças climáticas, estão criando crises migratórias sem precedentes. 7. Perda acelerada de gelo polar. Derretimento acelerado das calotas polares e geleiras, particularmente na Groenlândia e na Antártica, contribuindo para a elevação do nível do mar. Embora o derretimento de gelo não seja novo, a velocidade e a escala desse processo na era moderna são sem precedentes e estão fortemente associados ao aquecimento global. 8 e último, expansão da poluição digital e da desinformação. A proliferação de fake news, manipulação de informações e dependência digital que afeta comportamentos, eleições e a percepção da realidade. Com o advento da internet e das redes sociais, a disseminação de informações e desinformações tornou-se extremamente rápida e difícil de controlar, criando um novo tipo de poluição que impacta sociedades em todo o mundo. Então, conclusão, muitos desses fenômenos são exacerbados por causa da interconectividade global, o crescimento populacional e as tecnologias modernas, que têm efeitos em larga escala que antes não eram possíveis. A percepção de que esses fenômenos são novos reflete como o mundo e os desafios que enfrentamos mudaram drasticamente nas últimas décadas. Esses acontecimentos cada vez mais frequentes e intensos são frequentemente vistos como sinais dos tempos ou alertas de que estamos entrando em uma nova era de incertezas e desafios globais. Amém? Até aqui. Então, isso aqui que nós estamos vendo é um resumo daquilo que Jesus falou lá em Mateus 24, que estaria acontecendo. Porque eu falei algumas coisas, gente, mas tem muita coisa. Todos os dias aparece algo novo. Todos os dias acontece alguma coisa em algum lugar. A minha pesquisa foi muito mais ampla do que essa. Eu fiz pesquisa sobre o aumento, sobre a intensidade, sobre a quantidade de muitas coisas que eu tenho visto acontecer na Terra, previsões de coisas que estarão acontecendo. Então, tudo aquilo que Jesus sentou com seus discípulos ali e disse, olha, vocês observem os sinais. São sinais para nós como igreja. São sinais que nós precisamos estar alerta. Acontece que essa informação, essa gama de informação tão grande que nós temos recebido hoje, trouxe uma perturbação emocional, não é verdade? Porque nós vemos hoje tantas pessoas sofrendo com problemas mentais, com ansiedade, com depressão. E aquilo que Jesus disse que estaria acontecendo nesses dias, nós vemos a humanidade caminhando a passos largos, que é a apostasia, o esfriamento da fé, o esfriamento do amor ao próximo, porque as pessoas não conseguem mais se preocupar com o outro, porque elas não estão dando conta delas mesmas. Não conseguem cuidar de si mesma. Como é que vai cuidar do próximo? Como é que vai ajudar o outro? As pessoas estão se esfriando porque elas estão muito preocupadas com o seu próprio umbigo. É isso o que esse tempo, essa correria, essa vida que nós estamos vivendo vai nos levando, se nós não voltarmos os nossos olhos para a palavra e não tivermos um foco em Cristo Jesus. Por isso que depois que Jesus explicou para os discípulos como estaria a terra nesse momento, ele começa a dizer para eles como estaria a igreja. Por quê? Porque era esperado que a igreja estivesse vivendo um momento diferente. Um momento onde nós estaríamos mais unidos do que nunca, mais fortes do que nunca, mais focados do que nunca, porque o nosso rei estava voltando. O nosso rei está voltando. Então, ele passa para eles esse panorama. A parábola das virgens, ela é uma parábola que fala das bodas do cordeiro, fazendo essa analogia com a volta do nosso noivo e a noiva, que é a igreja se casando com Cristo. Então, essa parábola aqui, ela fala sobre as bodas do cordeiro, mas ela fala sobre quem vai e quem fica.
Quem sobe para as bodas e quem fica, quem não sobe. Não é uma parábola que fala sobre perdão, não é uma parábola que fala sobre cura, é uma parábola que fala sobre quem é que guardou a sua lâmpada, preparou o seu azeite e na hora que o noivo chegou estava desperta e preparada para subir com ele. E aí eu quero analisar aqui alguns pontos de Mateus 25, vamos aqui no versículo 1, que diz assim, então eu vou versículo por versículo, não vou fazer a leitura toda para não me estender muito. O pastor vai me dando ali meu tempo, tá? Por favor. Então o reino de Deus, o reino dos céus, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. Algumas versões dizem 5 eram loucas, não é verdade? Então, essa parábola aqui, ela, já a partir do verso 1, traz para a gente 4 elementos que nós vemos aqui. Ó. Primeiro é o noivo. Quem é o noivo? Vamos participar. Jesus é o noivo. Muito bem, nota 10. E aí tem a noiva. Quem é a noiva? A igreja. E aí nós temos também uma lâmpada. A lâmpada diz em Salmo 19, 105, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Então essa lâmpada representa o quê? A palavra de Deus. Muito bem. Então nós temos aqui o noivo, nós temos a noiva, nós temos a lâmpada e nós temos o número 10. O número 10, ele é um número completo, significa plenitude. Então Jesus está falando para toda a igreja. Presta atenção, é para toda a igreja. Porque aqui ele está falando a noiva. E a noiva é a igreja. Se não fosse a igreja, aqui estaria escrito prostituta. Mas ele está falando a virgem, a noiva, a igreja, a pura. E é para toda a igreja. É 10. E segue, olha, 5 dentre elas eram nécias. E 5 era prudente. Então, se a noiva representa a igreja, aqui diz que 5 eram nécias e 5 era prudente. Já temos aqui o primeiro problema. Por quê? Nesses dias, nos últimos dias, como é que vai estar a igreja? A igreja vai estar dividida. Vai haver uma divisão dentro da igreja que vai definir quem sobe e quem fica. E aí ainda diz mais, a gente pode entender aqui, 50% da igreja não vai estar preparada. Quando eu comecei a estudar essa parábola pela primeira vez, eu falei assim para o Espírito Santo, não posso acreditar nisso. Porque 50% é muito. Eu comecei a pensar nas pessoas que eu conheço, falei assim, se 50% das pessoas que eu conheço ficar, é muita gente. Eu não posso acreditar nisso. Aí o Senhor me levou lá em Lucas, no capítulo 17, verso 34 ao 36, que diz assim, digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Ou seja, 50% sobe, 50% fica. Esse texto é muito claro, aqui já ressalta claramente a diferença que haverá naquele tempo entre pessoas e pessoas, entre igreja e igreja, entre prudentes e imprudentes. E a prudência é a capacidade que eu tenho de medir o impacto das minhas decisões. Então, essas virgens que eram imprudentes, elas não mediram o impacto das decisões que elas tomaram aqui. Por quê? Porque as prudentes levaram azeite. Porque elas sabiam que o tempo de espera pelo noivo seria muito grande e se prepararam para aquela situação com antecedência. Elas levaram não só o azeite que elas estavam usando, mas elas também levaram azeite de reserva. E eu já quero, assim, em nome de Jesus, profetizar sobre a sua vida, sobre você que está aqui, sobre você que está em casa, porque eu gosto de pregar a palavra de Deus, mas eu também gosto de profetizar sobre a igreja, para que nós possamos entender essa
palavra e viver o melhor dessa palavra. Que essa palavra sirva para nos orientar, para nos guiar, para que nós possamos fazer aquilo que é certo e não nos desviarmos do caminho. Então eu quero profetizar baseado em Mateus 25, 34, que em nós não haverá nécios, não haverá loucos, mas o Espírito Santo vai te ajudar a estar preparado para entrar nas bodas com Ele e se sentarem à direita de Deus, debaixo dessa palavra. E a palavra diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí como herança o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. É essa palavra que nós queremos ouvir do Senhor quando nós nos encontrarmos com Ele no céu. Amém? E aí segue verso 3 e 4. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. O azeite, ele fala de quê? De unção. E a unção, ela é pessoal. Não dá para outra pessoa ter unção por você. Unção é assim, ou você tem ou você não tem. Então esse vai ser um tempo que não vai dar para você compartilhar o azeite. Não vai dar para você compartilhar a unção. A unção, ela é como uma necessidade fisiológica. Ninguém pode comer por você. Pode? Ninguém pode beber por você. Pode? Ninguém pode dormir por você. Pode? Se pudesse, eu dormia pelo meu marido. Porque eu sei que às vezes ele quer dormir um pouquinho. Eu tenho até dormido por você, mas eu acho que não faz efeito, né? Às vezes eu penso, vou dormir um pouquinho, já que ele não pode, né? Mas não faz efeito, né? Você não fica mais descansado porque eu dormi. Não dá, gente. Tem coisa que é você que tem que fazer. Por isso que a gente costuma dizer, filho de pastor não é pastorzinho. Neto de pastor não é pastorzinho. Esposa de pastor não é pastorzinha. Pastor, esposa de pastor, não é pastorzinho. Nós temos que ter a nossa própria unção, o nosso próprio relacionamento, a nossa própria intimidade com o Senhor. Só você pode buscar a Deus por você, pela sua casa, pela sua família. Só você pode ser o sacerdote da sua casa, a sacerdotisa da sua casa. Só você pode buscar o Senhor. Esse azeite aqui, ele é um azeite pessoal, é uma unção pessoal. E como é que você vai conseguir ter esse azeite? A gente vai fazer aquilo que Jesus ensinou, lendo a Bíblia, copiando a Bíblia, ouvindo pregações, orando, jejuando, ouvindo e cantando louvores a Deus, pregando o Evangelho, fazendo discípulos. É assim, é cumprindo, sabe? Às vezes a gente fala assim, mas é o arroz com feijão. É o arroz com feijão que muita gente não está fazendo. É dando o seu testemunho lá onde você trabalha, lá na sua faculdade, na sua escola. É falando de Jesus, é testemunhando com a sua vida. É não escandalizando o reino de Deus, é sendo carta viva. É orando, falando com Deus, intercedendo por outras pessoas que estão sofrendo, buscando a Deus pelos seus, cobrindo a sua casa, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, conhecendo, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Toda vez que nós precisamos... Hoje eu estava orando acerca de uma necessidade que nós temos. E eu falei, Senhor, tem tanto tempo que eu estou pensando sobre isso, mas eu nunca coloquei isso em oração. E eu me escandalizei comigo mesma, porque eu disse, nossa, eu converso sobre isso com meu marido, eu falo sobre isso, mas eu nunca apresentei isso para Deus em oração. Às vezes a gente cai nesse erro, a gente pensa que só porque a gente está pensando, só porque a gente está falando, a gente já está orando. Não, a gente precisa falar com o Senhor. Precisa entregar para Ele, precisa cobrir a nossa vida com esse relacionamento com o Pai. Então é assim que nós vamos colocando azeite na nossa lâmpada. E eu já quero profetizar em Eclesiastes 9:8, que diz assim, olha, em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça em nome de Jesus. Que essa unção não falte, principalmente agora, que se aproxima o grande e terrível dia do Senhor. Verso 5 diz assim, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Essa parte é interessante porque esse sono aqui, ele não é um sono físico,
Ele é um sono de distração. Eu até costumava dar um exemplo, né? Eu acho que eu vou dar esse exemplo aqui hoje. Quando nós morávamos no Chile, teve um dia, de manhã, eu e o pastor, um dia ele me dava um estudo, no outro dia eu dava o estudo para ele. Na verdade, nós estudávamos juntos, né? E um dia nós estávamos lá na mesa, estudando, e acabou a lenha. Tinha uma lareira na nossa casa, acabou a lenha. Ele foi buscar lenha do lado de fora. E quando ele foi buscar lenha, ele voltou e disse assim: cadê minha caneta? Eu falei: não sei, cadê sua caneta? Ele falou: mas minha caneta estava aqui. Eu falei: olha, então refaz o caminho. Você saiu, você pegou o seu casaco, porque para sair tinha que colocar o casaco. Você pegou a lenha, voltou, colocou a lenha na lareira, pendurou o casaco no lugar e vê se está a caneta. Aí ele foi lá e refez o processo. Enquanto ele foi, eu estava sentada na mesa, e eu encostei na cadeira assim, coloquei a mão na cabeça para rir dele, que eu falei: tá ficando velho, né? Tá esquecendo de tudo. Aí botei a mão na cabeça assim. Quando eu botei a mão na cabeça, eu vi que a caneta estava na minha cabeça, porque eu prendi o cabelo e prendi com a caneta. Eu peguei a caneta sem perceber e coloquei. E aí quando ele voltou, eu não achei a caneta. Eu falei: mas eu achei. A caneta estava aqui. Na verdade, eu me distraí. Eu peguei a caneta, olhando ele ir lá fora pegar lenha, eu peguei a caneta, enrolei o cabelo e enfiei a caneta aqui, e eu não percebi que fiz isso. Isso é uma distração, e é exatamente isso que acontece na nossa vida. Sabe, a gente vai se distraindo, e nós estamos vivendo o tempo das distrações. É tanta coisa para nos distrair. Existem as distrações internas e as distrações externas. As distrações internas é o medo, a ansiedade, o desânimo. Tudo isso te impede, sabe, de você buscar Deus, de você ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E as distrações externas são as redes sociais, o trabalho do dia a dia, o cinema, o shopping center, as séries sem fim. Só aqui já foi seu dia. Só que já acabou. E aí você diz assim: mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar a Deus. Nós temos tempo sim. O que nós não temos é disciplina e temor do Senhor, que está faltando no nosso coração. E nós precisamos buscar. Então o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele escreveu aos Romanos, no capítulo 13, verso 11, ele diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Essa palavra é profética. Jesus Cristo está voltando. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Tanta coisa acontecendo no mundo e a igreja muitas vezes não percebe. Existia uma tribo em Israel que se chamava a tribo de Isacar. Quem já ouviu falar na tribo de Isacar aí? A tribo de Isacar era a tribo dos entendidos no tempo. Antes de Israel sair para a guerra, eles consultavam a tribo de Isacar. E eles davam conselhos para eles. E nós precisamos entender o que Deus espera de nós como igreja nesse tempo. Qual é o propósito de Deus na nossa geração? Qual é o plano divino que Ele tem para mim e para você nesse tempo? Nós, como eu disse aqui, estamos vivendo Mateus 24 e vendo o Apocalipse começar a se revelar na nossa geração. Então nós precisamos estar atento com isso. Como eu falei aqui, eu vou repetir. O mundo viveu a primeira epidemia global que afetou todas as nações da Terra. Estamos vendo com os nossos próprios olhos guerras, rumores de guerras, tecnologia multiplicando, sistema de controle mundial sendo totalmente preparado para a chegada do anticristo, o aquecimento global tomando proporções exatas para o início de grandes catástrofes na Terra. Alguns lugares estão aquecendo, os incêndios estão lambendo cidades inteiras, outros lugares estão esfriando e caindo chuvas diluvianas, meteoros caindo do céu, terremotos acontecendo um atrás do outro, vulcões entrando em erupção, sem falar nos desastres naturais que estão acontecendo por todo o mundo, e as pessoas dizendo muito comumente: eu nunca vi isso. Vocês já repararam que essa é a frase que muita gente diz? Olha, eu moro aqui há 50
60 anos, há 70 anos, eu nunca vi isso acontecer. Ou dizem assim, olha, dessa forma, eu nunca vi. Desse tamanho, essas bolas assim de granizo, eu nunca vi. Olha, nessa intensidade, eu nunca vi. Então, é muito comum isso estar acontecendo. E tudo isso vem de encontro aí ao versículo 6, que diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. E eu quero dizer para você que esse grito, ele já está soando. Esse grito é o que eu li aqui no começo, falando sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Esse grito está nas reportagens dos jornais, esse grito está nos atentados em massa, nas pessoas que estão se suicidando, nas bombas nucleares que estão sendo produzidas, todas as previsões futuras para a humanidade, a partir de agora, se você for ver, elas são catastróficas. Os filósofos, os astrólogos, os cientistas, o crente e o ateu, eles concordam com o grito, aí vem o noivo. Então diga para a pessoa que está do seu lado, aí vem o noivo. Jesus está voltando. E você não vai poder nunca mais dizer assim, mas eu não escutei ninguém me dizer que aí vem o noivo. Porque você acabou de ouvir agora. Aí vem o noivo. Obrigada, filha. Então, eu quero profetizar sobre a sua vida um despertar espiritual. E eu quero declarar que os seus olhos estarão abertos e você terá entendimento e discernimento, como aqueles homens da tribo de Isacar, sobre tudo o que está acontecendo na terra. E você não será aqueles que dormem, mas será como aquela virgem prudente, que vigia e que leva azeite na sua lâmpada. Amém? O verso 7 diz assim, olha, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Interessante é que até aqui, todas as virgens, olha que coisa incrível, elas se comportaram iguais, da mesma maneira. Olha só, todas foram convidadas às bodas, todas tinham lâmpadas, todas dormiram, todas despertaram e todas prepararam as suas lâmpadas. Até aqui não havia diferença entre noiva e noiva. Estava tudo igual. Tem muita gente na igreja que é assim. Parece crente, mas não é. Fala como crente, mas não é. Se veste como crente, mas não é. Até canta como crente, mas não é crente. E Jesus disse que o trigo cresceria no meio do joio. Mas naquele dia, Ele mesmo virá para fazer a separação entre o trigo e o joio, entre as prudentes e as nécias. O verso 8 e 9 diz assim, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Uma coisa terrível que me chama a atenção aqui, é que as nécias sabiam onde encontrar o azeite. Porque as prudentes, elas não deram um endereço para elas. Elas sabiam, mas elas estavam preocupadas com outras coisas. Elas estavam preocupadas com coisas supérfluas. É a primeira coisa. Segunda coisa, o preço. Elas não queriam pagar um preço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo na vida tem um preço. Tudo. O preço pela nossa salvação foi pago por Jesus Cristo na cruz. Mas existe um preço para que nós possamos estar conectados ao Espírito Santo de Deus, que é uma busca e um relacionamento íntimo com Ele. Essas virgens não queriam pagar esse preço. E terceiro, elas estavam acostumadas a viver do azeite dos outros. Essa palavra ela é grande, ela segue, mas eu vou encerrar ela aqui dizendo uma coisa para você. Nesse tempo aqui, e é o tempo que nós estamos chegando, não vai dar mais para viver do azeite dos outros. Não dá mais para você viver daquele ora por mim. Sabe, durante muito tempo nós fomos acostumados a ir, por exemplo, em cultos de tarde de libertação, cultos de intercessão, e ficar dependendo da oração das intercessoras. Isso não é errado, você ir na igreja, orar, pedir oração, mas você não pode depender disso. A sua vitória não pode depender da oração do outro. Eu conheci uma pessoa que ela perdeu a sua mãe e ela disse para mim assim, pastor, agora quem vai orar por mim?
Porque a nossa mãezinha, a gente sabe que ora pela gente, né? Eu oro pelos meus filhos todos os dias, todos. Boto um pacote, coloco todo mundo dentro. Filho, nora, genro, um monte de coisa. Agora minha família é enorme, graças a Deus. Oro por todo mundo. Mas nós não podemos depender da oração dos nossos pais. Não podemos depender da oração do marido, da esposa. Nós temos que orar. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que nos levantar. Sabe, muitas coisas na nossa vida seriam evitadas se nós estivéssemos orando. No livro do apóstolo Eduardo, a oração... Como é que é o tema do livro? A oração muda tudo? Alguma coisa, eu esqueci o tema do livro agora. Mas ele conta que ele via muito desastre. Ele saía, via desastre, voltava a ver desastre. Ele falava para o pai dele que estava vendo muito desastre. E cada dia ele chegava e contava, hoje eu vi uma pessoa caindo do trem, hoje eu vi uma pessoa... E o pai dele sempre falava assim, você está orando pouco, você está orando pouco, você está orando pouco. Até os nossos olhos são guardados quando nós começamos a orar mais e a buscar mais a Deus. Tem uma frase que é assim, é guião, mas é verdade. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Então nós precisamos buscar mais a Deus, porque nós estamos... Você não reconhecer, você desconsiderar, você ignorar os fatos que estão acontecendo, não significa que eles não estão acontecendo. É como uma pessoa que diz assim, eu não acredito em Deus. Você acreditar ou não, Ele é Deus. Independente de você crer ou não, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. E Jesus está às portas, Jesus está voltando. E existem vidas, presta atenção, existem pessoas que só você tem acesso. Que dependem de você falar de Jesus para eles. Que Jesus colocou você no caminho deles para que você pregue a palavra de Deus. Você, do seu... pastora, mas eu não sei muito. É você, com o que você sabe, com o seu testemunho, com as suas palavras, do seu jeito que Deus estabeleceu para que essas pessoas sejam alcançadas. Então, não se trata só da minha. Presta atenção, uma pessoa que você ganha para Jesus... É uma geração inteira que você está ganhando. Já pensou nisso? Porque aquela pessoa, ela vai ter filhos. E aqueles filhos vão ser ensinados no caminho do Senhor. E vão ter filhos que vão ser ensinados. As sementes vão sendo plantadas. Se eu e você estamos aqui hoje, somos frutos da oração de alguém, da vida de comunhão com Deus que alguém tem. E que alguém nos direcionou nesse caminho. E se você não tem essa história, se você não tinha ninguém, e você aceitou a Jesus e é o primeiro da sua família, a sua responsabilidade é maior ainda, de você começar esse legado. E nós não sabemos quanto tempo nós temos. Para o arrebatamento não falta mais nada, já está tudo preparado. A qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Nós só não sabemos se isso vai acontecer antes, durante ou depois. Isso é um mistério, não é verdade? Da tribulação. Não sabemos se é antes da tribulação, durante ou depois. Cabe ao Senhor, mas nós como igreja temos que estar preparados. Então, nesse tempo hoje, a palavra do Senhor para o seu coração é: se prepare, se prepare, guarde a sua lâmpada, cuide do seu azeite, porque o Rei está voltando. Feche seus olhos, eu quero orar com a igreja. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque nós temos esse privilégio, esse tesouro que é a Tua palavra, Senhor, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós temos o Teu Espírito Santo, que nos revela todas as coisas, que nos dá entendimento, e o Senhor mesmo disse ao Pai: obrigado, Pai, porque o Senhor não revelou essas coisas aos grandes, o Senhor não revelou essas coisas aos poderosos, mas o Senhor revelou os Seus segredos aos pequeninos. Nós, ó Pai, que somos pecadores, indignos, nós que somos o vermezinho de Jacó, fomos escolhidos pelo Senhor, separados, não só para sermos salvos, não só para sermos adotados como filhos, mas o Senhor também nos escolheu. E o Senhor nos disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Nós temos que ensinar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou.
Ah, Deus, muito obrigada por esse privilégio, porque é um privilégio, Senhor, ter conhecimento do plano de salvação. É um privilégio sermos portadores de boas notícias, das boas novas do Evangelho. É um privilégio nós levarmos alguém que não tem esperança, alguém que está aflito, cativo, alguém que está preso em grilhões do inferno, preso em cativeiros de vícios, preso em cativeiros espirituais, presos em cativeiros emocionais, e dizer que há libertação, existe um libertador, existe um salvador, existe um que é o caminho, a verdade e a vida, que livra, que salva, que liberta e que transforma qualquer história, que muda qualquer cativeiro, porque Ele nos arrancou lá do inferno e Ele nos trouxe para o reino do seu poder. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eis aqui a tua igreja. Eis aqui o teu povo que está nesse lugar e que está em casa agora, nesse momento, assistindo essa palavra. Que a tua filha seja tocada, que o seu filho seja tocado, que o Espírito Santo de Deus, se ele está afastado do Senhor, que esse seja o dia do retorno. Se ele ainda não conhece a palavra de Deus, Senhor, é o Senhor quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu não sei se talvez ele não vai ter outra oportunidade de ouvir essa palavra, mas o Senhor colocou essa palavra nos meus lábios hoje. Então que essa palavra possa sair desse altar e fluir como o teu rio, o rio de águas vivas, que por onde ele passa, ele leva vida, ele leva cura, ele leva salvação. Que a tua filha e o teu filho sejam alcançados pelo teu poder, e quem sabe eles já conhecem a tua palavra, foram ensinados nela, mas por algum motivo eles se desviaram, eles se perderam e eles esfriaram no amor ao Senhor. Oh Deus, que esse azeite volte a transbordar em suas vidas, que o coração deles volte a queimar pelo Senhor, que o Senhor seja prioridade na vida deles, ó Pai, que o foco esteja no Senhor e no seu poder, porque foi isso que o Senhor nos deixou, é essa herança, quando o Senhor disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Tira toda a ansiedade, Pai, toda preocupação que os teus filhos têm tido com a vida, com o futuro, e que os fazem colocar outras coisas em primeiro lugar na sua vida. O Senhor disse: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Deus, nós devemos lançar de nós toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua presença, obrigada por essas portas abertas aqui na Póvoa de Varzim. Que toda essa cidade seja alcançada pelo Senhor, que haja salvação nessas casas, que caia por terra toda a idolatria que não seja a Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus, e a igreja diz: amém.